Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à parte de geometria plana. Hoje a gente vai ver duas formas que ficaram faltando da última aula, que não tivemos tempo. E eu vou dar algumas dicas para cálculo de área de vocês e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Tá. A primeira figura que ficou faltando que eu vou resolver é esse último quadrilátero aqui, que é um losango. E a gente define a área dele como diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. O motivo da gente fazer isso é porque a gente pode ver esse losango de uma outra forma. A gente pode tentar desenhar aqui um quadrilátero, um retângulo aqui em volta dele. Toca bem na ponta aqui. Em área aqui. Dois lados. E por último aqui em cima. Vocês conseguem enxergar que eu desenhei esse losango dentro de de um retângulo, né? E vocês podem ver aqui que como isso aqui é perpendicular, ó, tem 90 graus entre a diagonal menor e a diagonal maior. Essa figura aqui que a gente fez aqui, ó, também é um retângulo. Sendo que a largura desse retângulo é a metade da diagonal pequena, né? Daqui até aqui. E a altura é metade da diagonal grande, daqui até aqui. Ou seja, a gente tem aqui um triângulo retângulo que é igual a esse outro triângulo retângulo aqui. Tá? Ou seja, a gente pode dizer que isso aqui, esse triângulo, é metade desse retângulo menor que eu desenhei. Compreende essa parte aqui que eu risquei. Além disso, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que dentro desse nosso retângulo grande, a gente tem 8 triângulos retângulos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá. A gente sabe que por esse losango ser uma figura regular aqui, ele tem essa diagonal aqui, tem o mesmo valor que essa outra aqui, e que a metade, a largura esse triângulo retângulo aqui é a mesma que a desse aqui, e que esses outros têm a mesma altura, a gente pode dizer que todos esses triângulos aqui dentro são iguais. Tá? E a gente pode também dizer que esse retângulo, como eu afirmei, contei com vocês antes, ele tem 8 triângulos pequenos. Só que apenas 4 desses triângulos pequenos compõem esse losango desenhado em azul. Ó. Tem 1, 2, 3, 4. Então o que a gente pode dizer é que a área do nosso losango ela vai ser igual a metade da área desse nosso retângulo grande aqui, né? Porque a gente tem 8 triângulos dentro desse retângulo grande aqui, mas a gente só tem 4 deles aqui dentro. E 4 é metade de 8, a gente pode dizer que a área desses 4 juntos é igual a metade da área de todos. Tá, e como é que a gente calcularia a área do retângulo? Bom, eu ensinei para vocês na aula passada. Para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes a altura. Qual que é a base desse, desse nosso retângulo? Bom, a gente tem aqui que a base dele é D minúsculo, né? Olha só, a distância aqui, aqui embaixo, ó. Aqui e aqui, D minúsculo. E a altura dele, aqui ó, é o D maiúsculo. Daqui até aqui. Então a gente pode escrever que é D minúsculo vezes D maiúsculo. Tá. Agora a gente vai pegar essa informação aqui e botar aqui dentro. Como é que ficaria isso aqui? Vou escrever aqui embaixo. A área do nosso losango, o que era? Metade, 1/2, vezes a área do nosso retângulo. Qual que era do retângulo? D minúsculo vezes D maiúsculo. Vezes D maiúsculo.
ou seja, D minúsculo, D maiúsculo dividido por 2. Exatamente isso aqui. Tá? Bom, a nossa outra figura aqui que a gente tem é o nosso triângulo equilátero. Tá? Equilátero significa que ele tem todos os lados iguais. Então, essa medida L aqui é igual a essa medida L aqui, é igual a essa medida L aqui. Tá? Só que tem um detalhe. Um, nem sempre vocês vão ter, por exemplo, as informações de altura H do triângulo. E isso complica, às vezes, as coisas, porque vocês não conseguem calcular com aquela equação base vezes a altura, né? Dividido por 2. Vocês vão ter que usar só o L, muitas vezes. Então, o que a gente vai fazer aqui é mexer nesse triângulo para calcular ele de outras formas, tá? Então, eu posso dizer que existe uma medida que é a altura desse triângulo, tá? Que vai da base dele, aqui da parte de baixo até a parte de cima. Esse é o H. Ok. Eu sei que por ele ser equilátero, todos os lados são iguais e os lados têm uma medida qualquer chamada de L. Bom, quando eu tracei a minha altura aqui, ela dividiu ao meio o meu triângulo. Então, esse L, que estava aqui embaixo, ele foi dividido em dois. Metade dele ficou para cá e a outra metade ficou para cá. De forma que eu tenho L sobre 2 na esquerda e L sobre 2 na direita. Tá. Agora, existe uma propriedade de triângulos retângulos que diz que a gente pode escrever o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos lados. Então, o que isso quer dizer? Vou escrever aqui para vocês verem. E a hipotenusa, que é o lado maior aqui, ó, o L, ao quadrado é igual a h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Eu vou escrever aqui. Por que eu faço isso? Porque assim eu consigo escrever o nosso h em função de L. Porque L é uma informação que a gente quase sempre tem sobre esses triângulos equiláteros nos exercícios. Como é que eu vou fazer isso? Bom, começar passando esse meu L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado para o outro lado. Vai ficar L ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado igual a H ao quadrado. Tá bem. Eu posso reescrever isso aqui. Então fica L ao quadrado menos. Vou aplicar o quadrado. Tá? L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Tá bem? Eu faço um MMC aqui, né? O que eu vou ter? Eu vou ter que... Eu realizo um MMC aqui. Então a gente tem o mínimo múltiplo comum entre 4 e 1. Vai ser 4 aqui, né? Então, vou ter 4L ao quadrado por 4 menos L ao quadrado por 4. H ao quadrado. Posso reescrever isso aqui? Fica 4L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4 H ao quadrado. 4 menos 1, né? Aqui temos 1L ao quadrado, é 3. Então isso aqui vai ficar 3L ao quadrado sobre 4. Tá bem. Vou apagar aqui e reutilizar o nosso espaço. Tá bem? Reescrevi aqui em cima, só mudei os lados porque vocês estão provavelmente mais familiarizados. O que eu tenho que fazer agora é aplicar a raiz quadrada de ambos os lados da minha equação para tirar o quadrado aqui do nosso h. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada, vai cortar aqui, né? E aqui eu vou aplicar a raiz quadrada e resolver. Ou, alguns de vocês podem preferir, eu vou passar esse 2 aqui para o outro lado, aplicando raiz. Então, vai ficar h vezes 3 L ao quadrado sobre 4 na raiz quadrada aqui, tá? Bom, com a multiplicação aqui, eu posso fazer um item de cada vez. Então, eu posso dizer que quanto que é a raiz de 3? Bom, eu vou deixar em raiz de 3, mas a gente poderia escrever 1,7, se eu não me engano. Vezes a raiz quadrada de L ao quadrado.
raiz quadrada de L ao quadrado. Posso cortar aqui. E dividido por raiz quadrada de 4. A raiz quadrada... Como é que ficaria? H igual a... Aqui a gente cortou, né? Então ficou L vezes a raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Então a gente conseguiu achar que o nosso H vale L vezes a raiz de 3 dividido por 2. Tá? Eu vou apagar isso aqui e realocar o H para abrir espaço para gente. Bom, agora que eu tenho o H, eu tenho a altura desse nosso triângulo aqui e eu poderia calcular ele com alguma das minhas equações, né? De triângulo. Então, como é que a gente poderia fazer? A gente poderia primeiro tentar calcular a área desse retângulo pequeno e fazer desse triângulo pequeno, ou a gente poderia tentar calcular a área desse triângulo grande aqui. Como é que a gente faria? Eu vou tentar com essa daqui do pequeno. Tá? Como é que ficaria? Para calcular a área desse nosso triângulo pequeno aqui, a gente tem que... É um pouquinho melhor. Isso aqui é H, isso aqui é L, isso aqui é L sobre 2. Bom, como é que a gente faria para calcular a área disso daqui? A gente faria aqui... a gente teria a base, que é área BC. Base, que é L dividido por 2, vezes o H. Tudo isso é dividido por 2. Ok. Quanto que é o nosso H? Nosso H é, a gente achou antes ali, fica sobre 2, L vezes raiz de 3 dividido por 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá? Deixa eu continuar escrevendo aqui do outro lado. Ok? Isso aqui daria o seguinte. L vezes L. Poderia escrever, né? Multiplicação aqui em cima. Seria L vezes L vezes raiz de 3 dividido por 2 vezes 2. Isso aqui dividido por 2. Ficaria L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Passar aqui embaixo. Tudo isso aqui dividido por 2. Tá. Eu vou deixar escrito assim. Por quê? Porque essa aqui seria a nossa área para esse triângulo retângulo aqui dentro. Só que esse triângulo retângulo, ele é só metade da área do nosso triângulo equilátero. Então, para calcular a área disso aqui inteiro, eu teria que fazer essa aqui mais essa daqui. Como elas são iguais, eu posso fazer o seguinte. A área do nosso triângulo equilátero vai ser igual a 2 vezes a área daquele triângulo pequeno ali, ó. Aqui. Como é que eu vou escrever isso aqui? 2 vezes isso aqui que está aqui em cima. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Isso aqui dividido por 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E a gente tem que a área do nosso triângulo equilátero igual a L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. Exatamente isso que está escrito aqui em cima. Tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faria com outro jeito. Usando o triângulo grande agora. Só apagar o quadro. Ok, eu desenhei aqui o nosso triângulo, né? Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei esse nosso triângulo. Eu imaginei que existe um quadrilátero aqui, um retângulo, em volta dele, que tem largura L, base L, e altura H. A altura não é L, porque isso aqui é uma diagonal. Ó. A altura vai ser a própria altura do nosso triângulo. E a base dele é L. Bom, o que eu vou fazer? Como é que eu faria para calcular a área desse nosso quadrilátero? A área do nosso quadrilátero eu poderia escrever como base vezes altura. Tá? E qual que é a base e a altura desse nosso quadrilátero? A base é L e a altura é H. Tá? O que acontece? Eu sei que esse triângulo que está desenhado aqui, ó, ele é igual a esse outro triângulo que está aqui.
Por quê? Porque eles compartilham a mesma largura. Ó, a largura deles é L sobre 2, esse triângulo equilátero pequeno aqui que eu tô falando. A largura é L sobre 2 e a altura deles é a mesma, ó, é H. Eu sei que os dois são iguais daí. E eles têm a mesma diagonal, ó, tá? Então, eu posso dizer que aqui dentro desse retângulo eu tenho um, dois, três, quatro triângulos retângulos. Mas apenas dois deles fazem parte do meu triângulo equilátero. Logo, metade dos triângulos que eu tenho equivalem à área que eu quero. Então eu posso dizer que a área desse meu triângulo vai ser metade da área desse meu quadrilátero aqui. Tá? A área do meu triângulo vai ser igual a área do meu quadrilátero dividido por 2. Tá. Como é que eu reescreveria isso aqui usando só o L? Bom, eu vou usar essa definição aqui que eu achei pro H, né? Então, eu vou pegar isso aqui, essa outra equação aqui e essa outra equação aqui e juntar numa só. Dizer que a área do meu triângulo equilátero vai ser igual a área do meu quadrilátero, que é L vezes H. Quanto que é o H? L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá entre parênteses aqui. E eu sei que a área disso aqui tudo eu tenho que dividir por 2, porque só metade dessa figura é o meu triângulo equilátero. Como é que eu escreveria isso aqui? L vezes L vezes raiz de 3, fica L ao quadrado vezes raiz de 3, dividido por 2, isso aqui dividido por 2. Bom, isso aqui vai ficar L ao quadrado vezes raiz de 3, dividido por 4. E assim a gente achou de outro jeito a minha fórmula para a área do triângulo equilátero. Tá? Seguindo para mais uma dica que eu tenho para vocês aqui, em relação ao cálculo da área. Tá? Basicamente é uma guia para quando vocês não souberem o que fazer. Assim, existem três formas da gente conseguir calcular a área de um objeto. Tá? A gente pode usar a forma direta, que é eu pegar e dizer, qual que é a área desse meu triângulo? Eu vou lá e pego a equação do triângulo, da área do triângulo, ou alguma coisa assim. Eu pego os lados e calculo, defino, consigo tirar a equação a partir da figura. A outra forma seria por partição. Por exemplo, eu não sei qual que é a área, não sei uma equação para a área dessa figura L aqui, tá? Mas eu sei qual que é a área desse quadrilátero aqui, eu consigo calcular, né? Desde que eu tenha a altura e a base dele. E eu conseguiria também, desde que me fosse informado, calcular a área desse outro quadrado aqui, desde que, de novo, eu soubesse qual que é a altura, qual que é a base dele. Se for um quadrado de verdade, ele vai ter a mesma base e a mesma altura. Tá? Daí eu poderia apenas somar a área desses dois. E eu obteria a área desse L maior aqui. E a última forma é através de exclusão. Aqui, por exemplo, eu tenho um círculo que está dentro do meu quadrado. Está encostando aqui, ó. Como é que eu faria para calcular a área dessa figura amarela, que tem só essas partes aqui, né? Não é um triângulo porque isso aqui é arredondado. Como é que eu faria para calcular isso? Bom, eu não sei uma equação para fazer, mas desde que a questão tenha me dado, eu conseguiria usar o lado aqui do meu círculo, do meu quadrado, que seria igual ao diâmetro desse círculo, né? E eu conseguiria pegar a área do quadrado e subtrair da área do meu círculo. E daí eu teria a área desse espaço aqui. Então, vocês conseguem resolver os exercícios pensando de geometria plana, pensando com alguma dessas formas. Tá? A gente vai fazer alguns exercícios agora. Bom, o primeiro exercício que eu trouxe para vocês é esse aqui. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Esse está falando do instrumento do triângulo. Ok. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente,
peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H. Tá? Então ele pega e faz peças com esse formato aqui que tem altura H, conforme está na figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura, ou seja, eles tiram fora esse pedaço aqui. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizado seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado na figura 2. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que a gente tem que considerar esse instrumento como se fosse esse triângulo aqui. A gente tem que considerar que não houve perda de materiais, ou seja, esse pedaço aqui não foi jogado fora, e que a gente poderia imaginar isso aqui como esse triângulo equilátero aqui. Ele diz aqui, ó, que a gente tem um triângulo equilátero de altura H. Vou arriscar aqui para vocês, ó. Triângulo, ops. Aqui, ó. Triângulo equilátero de altura H. Ok? Bom, a gente acabou de ver a equação do nosso triângulo equilátero, né? O que a questão pede? Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Então, raiz de 3 está dizendo que é aproximadamente 0,7. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Bom, ele disse também que o comprimento da barra... Aqui, ó. O comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Então, ele disse que o perímetro dessa barra a gente pode considerar como o perímetro desse triângulo pode ser considerado como o comprimento da barra. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o perímetro desse triângulo equilátero. Tá. Para fazer isso, a gente precisaria saber qual que é o valor do L, né? O valor do lado desse triângulo. Todos os lados têm o mesmo tamanho, porque ele é um triângulo equilátero. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que nesse triângulo aqui tem 3 L's, né? 3 lados. O comprimento é igual à soma desses 3 lados. Então, o perímetro desse nosso triângulo vai ser 3 vezes L. Tudo que a gente precisa fazer agora é calcular o valor de L. Bom, a gente acabou de calcular aqui no triângulo equilátero uma relação para H e para L. Para vocês aqui. A gente tinha chegado nisso aqui, ó. H igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, como eu gravei nessa aula mesmo a explicação para isso, eu vou pular a etapa da dedução da relação e usar ela aqui, como eu já tinha escrito antes. Então, eu sei que H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Como é que o que, que eu faria agora? Bom, eu tenho o valor de H e eu quero descobrir o L. Então, o que eu preciso fazer é isolar o L para conseguir calcular ele. Então, o H eu tenho que é 8 centímetros. Um detalhe, 8 centímetros é a unidade que ele dá. E a pergunta é, o valor que mais se aproxima da medida de comprimento da barra é em centímetro. Ok. Então, nesse caso, a gente não precisa converter as unidades. Então, tem que 8 centímetros é igual a L vezes raiz de 3 por 2. Bom, eu posso passar o L para o 2 para cá multiplicando, né? Vou ter 8 vezes 2, que é 16, é igual a L vezes raiz de 3. Eu passo a raiz de 3, como ela está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou ter que 16 dividido por raiz de 3 é igual a L. Tá? Ele disse aqui na questão que eu posso aproximar a raiz de 3 para 1,7. Então, poderia escrever 16 dividido por 1,7 é igual a L. E agora eu preciso apenas resolver essa divisão aqui. Vou liberar um pouco de espaço no quadro para mim. Ok, eu vou realizar a divisão nesse trecho aqui. 16 dividido por 1,7. Tá. Se vocês se lembram bem, eu posso multiplicar por 10 ambos os 16 quanto 1,7 para tirar essa vírgula daqui, né? Então vai ficar
1.7 vezes 10 é 17. 16 vezes 10 é 160. Tá. Aqui. Eu consigo escrever isso aqui em vezes 10? Não consigo, né? Olha só. Se eu multiplicar isso aqui por 10, vai ficar maior que 160. Então, é algum número aproximado, provavelmente 9 vezes. Deixa eu ver. 9 vezes 17. 7 vezes 9. Eu tenho 9 vezes 7 é 63. 9 vezes 1 é 9. 9 mais 6 dá 5, né? 153. 9 e fica menos 103. Ok. 0 menos 3 não conseguimos fazer. Temos que prestar 1 para cá. 10 menos 3 fica 7. 5 menos 5 é 0. 1 menos 1 é 1. É 0. Então a gente tem aqui 0,07. Tá. A gente pode continuar essa divisão, mas eu já sugeriria uma coisa aqui. A gente não precisaria fazer isso. Tá? A gente já poderia pegar e olhar as opções. Tá. Eu sei que o que eu estou calculando aqui é o valor de L, né? Eu já sei que eu vou precisar usar vírgula para conseguir calcular essa próxima parte. Porque não consigo subtrair 17 de 7. Eu teria que botar uma vírgula para adicionar um zero. Tá? Então, o que eu posso ver? Eu posso pegar aqui. Eu sei que o perímetro é calculado como 3 vezes o L. E o L vai ser 9, alguma coisa. Tá? Então, como é que eu. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e ver as opções. Não é a primeira, porque a primeira ela é 9 apenas. E eu sei que eu preciso de 3 vezes 9 vezes alguma coisa. Então, essa aqui tá errada. A próxima não é. Porque 2 vezes 9, ó, lembra que eu tenho 3 vezes 9 aqui, tá? Digamos que o 9 vai ser. Digamos que isso aqui seja só 9. Tá? Vou botar em parênteses. Exatamente. 3 vezes 9. Isso aqui, ó, é 27. 3 vezes 9 não é 13. Tá? E também não é 20, é 27. Me sobraria essas duas opções: 27 e 36. Se isso aqui fosse, por exemplo, 9,9999, é o infinitos 9, é o maior que poderia ter depois da vírgula. Teria como 3 vezes isso daqui dá a diferença desse aqui, que é quase 10? Não. O máximo que 3 vezes isso aqui daria é algo perto de 1. Perto de 3. Então, eu posso assumir que essa aqui, ó, é a alternativa mais correta. Ao invés de ter que pegar e resolver toda essa divisão aqui, tá? Não é 9,999, tá? Só usando como exemplo. Eu já sei que é menor que isso. Não precisaria resolver tudo isso aqui. Eu poderia pegar, olhar, é 9, alguma coisa. 9, alguma coisa é quanto? 27. Tem alguma alternativa que está perto disso? Tem. 27,18. As outras alternativas estão muito perto? Por exemplo, se tivesse uma que é 26 e outra que é 29. Aí talvez eu devesse calcular, né? Até o fim essa divisão aqui. Eu poderia ficar em dúvida entre 27,18 ou 29. Então, nesse caso não precisou. Tá? Mas se vocês quisessem ver direitinho a resposta, vocês continuariam essa divisão aqui. Tá? Vamos seguir para a próxima questão? Bom, a próxima questão ela vai tratar de área de círculo e coisa assim. Tá? Então, qual que é ela? Qual que é a questão? O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, um ângulo central igual a 60 graus. Raio R deve ser um número natural. Dizendo que isso aqui tem 60 graus, essa aqui tem 60 graus também, e essa aqui também tem 60 graus. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 metros vezes 24 metros. Tá. Então ele está dizendo que já existe uma piscina
aqui que tem 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Então ele quer que essa piscina aqui tenha uma área menor que essa daqui. Tá? Ele está dizendo para a gente considerar como aproximação I sendo igual a 3. Tá? E ele quer o maior valor possível para R em metros. Tá? Aqui, ele fala em metros. Vamos conferir as unidades. Aqui a resposta está em metros, tá? Aqui as dimensões estão em metros. Então, quando a gente calcular a área dessa figura aqui, eu vou chamar de R, área do retângulo, 50 metros vezes 24 metros. Tá? 50 vezes 24. 50 vezes 24. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 5 é 20. 0. Vou calcular a multiplicação com a dezena. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Então vem 0 para cá. Os 2 fica 0, 0. 2 mais 0 é 0. 0 aqui. Então a área do nosso retângulo é 1.200. O quê? Metro vezes metro. Ou seja, metro ao quadrado. Tá? Vou pegar essa multiplicação. Tá. O que a gente quer é que a área dessa piscina nova tem uma área menor que essa outra piscina aqui, tá? Mas primeiro, como é que a gente faria para calcular a área disso daqui? Tá. Olha só. Um círculo, tá? Ele tem 360 graus. Um círculo completo. Então, isso aqui, ó. Esse círculo, esse ângulo todo, ele é 360. 60 dividido sobre 360 é 1/6. Tá? Então eu sei que isso aqui, ó, esse setor, essa partezinha aqui, equivale a 1/6 do círculo. Se eu calculasse a área disso aqui, eu veria que ela equivale a 1/6 da área desse círculo completo aqui, ó. Não está desenhado. Eu estou desenhando agora. Só um detalhe. Existem 3 dessas fatias. E cada uma delas vale 1/6. Tá? Então o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que a área desse meu... Vou chamar de PN, área da piscina nova, é igual a 3 vezes... O quê? 1/6 vezes a área desse círculo grande. Tá? E qual que é a área do círculo? A gente viu na aula passada. É π vezes r ao quadrado. Quanto que é o r? É o rzão aqui, tá? É o que a gente tem que descobrir. Isso aqui seria o valor da área dessa figura aqui. Mas eu tenho 3 delas. Uma aqui e outra aqui também. Por isso que eu estou multiplicando por 3. Tá? Ok. Essa aqui é a área da minha piscina nova. Bom, eu não vou entrar na parte de equações agora. Tá? Para quem já conhece, eu escreveria o seguinte. A área da piscina nova tem que ser menor que a área do retângulo. Mas eu não vou entrar em equações, vocês podem resolver só com equação normal. Então, como é que ficaria isso aqui? A área da piscina nova tem que ser igual à área do retângulo. Tá? Eu vou pegar essa igualdade e eu vou dizer, tá, esse é o limite máximo, tá? O R, com isso aqui, ó, eu vou achar um valor para R. Vou dizer, o R tem que ser menor que isso. Tá? Então, como é que ficaria? 3 vezes sexto de π r ao quadrado igual a 1.200. Só temos uma incógnita nessa equação, que é o r ao quadrado. O r, né? E o que a gente vai fazer é isolar ele para descobrir o valor que ele não pode ser. O valor que o r tem que assumir tem que ser menor que esse. Tá? Então, 3 vezes... Né? 3 vezes 1/6, eu já posso cortar. Vai ficar 2 aqui embaixo. Então vai ficar 1/2 vezes π r ao quadrado igual a 1.200. Tá bem.
A questão nos disse que eu posso considerar o π como 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 1 meio para lá multiplicando, né? O 2 está dividindo aqui, ele vai passar para lá multiplicando. E o π eu vou passar dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte. R ao quadrado igual a 1.200 vezes o quê? Vezes 2 sobre π. O π é quanto? 3. Eu já vou escrever o 3 aqui. Tá? Ok. Eu posso cortar aqui, ó. 1.200 dividido por 3 é 400, tá? E faço a multiplicação. 400 vezes 2 é 800. Vou reescrever aqui embaixo. R ao quadrado é igual a 800, tá? Eu vou dar uma limpada no quadro para resolver isso aqui com vocês. Bom, reescrevi aqui o R ao quadrado igual a 800. O que eu faria agora é olhar para as alternativas, tá? Vocês estão vendo que ela já está com resposta. Isso é porque, caso vocês queiram resolver ela e depois marcar antes de eu resolver, vocês podem fazer, tá? E até para eu depois, quando eu terminar o exercício, ter certeza que eu não errei nada. Então, como é que ficaria aqui? Tá? Eu vou fazer uma análise das respostas. É mais fácil do que tentar achar direito o valor do R da raiz de 800. Tá? Então, olha só. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado aqui é 9, né? Se eu tiver 30 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado, eu sei que isso aqui é 900. Mas o meu R, tá? Ele tem que ser 800. O R ao quadrado tem que ser 800. Então, eu sei que 30 já é um valor muito alto para isso. Então, aqui eu tenho 31. Isso aqui não pode ser, tá errado. E 49 tá maior que isso ainda. Então, também não pode ser. Vou riscar esses números aqui. Esse aqui não pode ser. Então, é alguma dessas três opções, tá? Bom, como é que... O que eu vou fazer? Eu vou pegar a menor delas ali. O 16. Bom, o que eu posso fazer com 16? Talvez vocês consigam saber de cor o valor de 16 ao quadrado. Mas eu pessoalmente não sei. Eu sei uma coisa. Eu sei que 2 ao quadrado é 4. Ou seja, 20 ao quadrado é quanto? Bom, posso escrever isso aqui como 20 vezes 10, né? Fazer isso aqui ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes 10 vezes 2 vezes 10. Né? Isso que significa tal quadrado. 2 vezes 10 é 20, vezes 2 é 40. 40 vezes 10 é 400. Então isso aqui é 400. Oh, mas o meu R ao quadrado tem que ser 800. Então esse 16 aqui, que é menor que 20, está muito baixo. Então, também não pode. A minha dúvida agora fica entre o 28 e o 29. Tá? Vocês poderiam pegar os dois e fazer 28 e 29 ao quadrado. Mas existe uma outra maneira. Tá? O que eu vou fazer aqui é uma forma um pouco mais simples, talvez, de calcular o valor para esse quadrado. Vou pegar aqui, eu tenho. Eu vou testar primeiro com 29, que ele quer o maior valor possível para R. Então, se eu testar com 29 e não der certo, eu sei que é o 28. Tá? Mas se eu testar com 28, eu não tenho certeza se é o 29, porque vai que essa diferença de ah, uma unidade não seja muito relevante e o 29 ainda possa ser o 29 ao quadrado ainda possa ser menor que 800. Então vamos testar aqui. Como é que eu posso escrever 29? Todo mundo concorda que 29 é igual a 30 menos 1, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, calcular a raiz quadrada de 29 menos 1. Ops, 30 menos 1. Vou fazer isso aqui dele mesmo, então 30 menos 1. Com a regra do chuveirinho. 30 vezes 30, 900. Já viu isso? 30 vezes menos 1 é menos 30. Menos 1 vezes 30, menos 30 de novo. Menos 1 vezes menos 1, mais 1.
Como é que ficaria isso aqui? Ficaria 900 menos 30 menos 30 é menos 60, mais 1. 900 menos 60 é 840, mais 1. 840 mais 1 é 841. Tá. Então, a gente resolveu o 29 e a gente viu que isso aqui, ó, é maior do que 800. Mas eu sei que o maior valor possível para R tem que ser um valor que R ao quadrado seja 800 e na verdade tem que ser menor. E vocês lembram que se eu achar um valor para R ao quadrado que seja igual a 800, ele tá errado. Porque ele quer que essa piscina aqui, que tem valor de R, seja menor, tem raio igual a R, tem que ser menor que essa outra aqui, né? Lembra da questão ainda. Então, eu sei que o 29 não pode ser, ó, porque vai passar. Então eu sei que a minha resposta é a B. Como eu estou resolvendo com vocês aqui, não no Enem, eu vou mostrar a resolução para caso o R seja 28 e a gente vai ver quanto que isso aqui, quanto que vale isso aqui, tá? Ah, eu vou escrever que 28 é igual a 30 menos 2. Vou escrever assim, 30 menos 2 vezes, ops, 30 menos 2 é igual a, vezes 30 a gente já viu que é 900, 30 menos 2 vezes menos 2 é 60. Menos 2 vezes 30 é 60 de novo. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Menos com menos dá mais. Na multiplicação. E na divisão. Então, 900 menos. Menos 60 menos 60. 120. Mais 4. 900 menos 120. 900 menos 100 é 800. 800 menos 20. 780. Mais 4. Que é 784. Então, se o R tiver este valor, se o R tiver valor de 28, R ao quadrado vai ser 784, que é menor que 800. E como a gente igualou a área disso aqui, a área disso aqui, e a gente definiu que o valor que a gente encontrasse para R é maior do que a gente poderia. O valor dessa igualdade aqui, tá? O valor de R aqui estaria passando o limite, teria que ser menor que isso. E a gente achou um valor que serve, que é menor do que isso, a gente pode dizer que a nossa resposta é a resposta B. E a gente acertou a questão, tá? E com isso, a gente termina a aula. Acabou tendo 2 minutos a mais do que o tempo. Mas estou à disposição para dúvidas. Qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp qualquer um dos 3 membros da matemática. Ou se vocês quiserem conversar com o professor da física, da química, acho que eles vão estar dispostos a ajudar vocês também, tá? Muito obrigado.